Shalom Adonai, amados. Deus abençoe a todos, amados e queridos irmãos. Desde já que você possa deixar o seu inscrito nesse canal, Wilson Missionário Resgate de Alma para Cristo, e assim o Wilson dos Santos Nunes também. São dois canais. Se inscreva neste canal, desde já deixe o seu joia, ative o sininho, e se não é inscrito nesse canal, se inscreva. O conteúdo aqui, irmãos, é transmitir a palavra de Deus, é propagar o evangelho do Senhor Jesus, para que mundialmente o povo possa compreender e possa se converter ao evangelho de Cristo, e no dia do arrebatamento da igreja, nós possamos subir à glória de Deus. Então, irmãos, quero trazer aqui, em nome de Jesus Cristo, um tema importante da palavra de Deus, capítulo 16 de Mateus, versículo 5. O título da palavra diz aqui: o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando fala de fermento, irmãos, nós aqui falamos do pão. E o Senhor aqui, porém, ele estava falando do fermento, irmãos, que era a ira e a hipocrisia dos religiosos naquela época, irmãos, que não entendia e nem compreendia o ministério itinerante do Senhor Jesus. Então, vejamos bem. E passando seus discípulos para o outro lado, tinha se esquecido de trazer pão. Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isto, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Quer dizer que os religiosos daquela época, os saduceus e os fariseus, se preocupavam muito, irmão, com o materialismo, irmãos? Porque nós entendemos que tem muito crente nos dias de hoje que ele se preocupa com o capitalismo, Ele vai se preocupando com o materialismo. Então os fariseus daquela época, eles eram capitalistas, se preocupavam com o dinheiro, eram avarentos, segundo a palavra de Deus, porque o que importava para eles, amados e queridos irmãos, era o próprio dinheiro. Mas o Senhor aqui, ele relatou sobre os sinais miraculosos, que o Senhor fez na transformação, que o Senhor mandou que o povo sentasse na relva, e o Senhor multiplicou os peixes e multiplicou os pães. Porque o nosso Deus, irmão, ele é o Deus do milagre, ele é o Deus das maravilhas, Ele é o Deus, irmão, que ele fez a rocha fluir água. Então nós entendemos pela palavra de Deus que nós nos dias de hoje, amados e queridos irmãos, não precisamos correr atrás do material, não. A Bíblia nos diz, e está escrito: buscais o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós procuramos refletir na palavra de Deus, que nós procuramos orar, que nós procuramos nos consagrar, e que nós procuramos levar o evangelho, irmão, corpo a corpo pelas ruas, porque muita gente estão jogados na sarjeta, outros dentro dos hospitais, irmão, outros com enfermidades crônicas, outros, amados e queridos irmãos, atormentados de espírito, precisando de ouvir a palavra de Deus. Então, amados e queridos irmãos, quem tem o ministério itinerante do Senhor Jesus, ele procura anunciar as boas novas de salvação. Ele procura anunciar pelas praças, debaixo dos viadutos, irmãos? Ele procura sair de país em país pregando a palavra de Deus, e de cidade em cidade, e assim de bairro em bairro. Então, amados e queridos irmãos, os fariseus daquela época, os saduceus daquela época, eles estavam preocupados, amados e queridos irmãos, com
o materialismo, né, irmãos? Muitos deles eram avarentos, oravam nas casas das viúvas, né? Afanavam o que era das viúvas e assim deixavam as viúvas de lado. Por isso que o Senhor condenou a hipocrisia dos fariseus e a hipocrisia dos saduceus naquela época. Vejamos bem, para nós concluir aqui a palavra. Não compreendeis ainda, e nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não entendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus? Então, o Senhor Jesus estava advertindo que nós deveria se guardar do fermento, isso era da ira, do rancor, do ódio, né, irmãos? De muitos religiosos naquela época, né? E nos dias de hoje nós temos que se guardar também do fermento dos fariseus, né, irmãos? Da preocupação. Então, por isso que nós devemos examinar a palavra deste grande Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.